Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso papo reto com o Medeiros. É o tradicional vídeo que a gente faz depois do jogo, né? Não consegui fazer ontem, após a partida, mas deixei para a gente fazer nesse domingo, um domingo com poucas notícias, né? O dia seguinte de um empate amargo do Botafogo. Então vamos falar um pouquinho sobre o momento, né, do Botafogo. A torcida ficou chateada e com muita razão. É o segundo empate, segundo tropeço do Botafogo dentro de casa. Nesse início de trabalho do David Ancelotti, Botafogo venceu os 2 jogos fora de casa e nos 2 jogos no Newton Santos o Botafogo tropeçou. Tropeçou contra o Vitória e tropeçou contra o Corinthians ontem. E a gente vai falar um pouquinho aqui no Papo Reto com o Medeiros sobre esse momento. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Vamos comemorar, e no mar é que no final do ano. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros. Papo reto, vocês sabem, faço o papo reto aqui para a gente conversar um pouquinho como foi a partida, no momento da vitória, do empate, da derrota, no momento do tropeço, no momento daquela vitória mágica, no momento da derrota difícil de digerir, de um empate igual foi o de ontem, né, que a gente sai pé da vida do estádio. E com quem eu parava para conversar, assim, botafoguense, todo mundo ontem bem desanimado, né, porque a torcida foi, cara, o público deu acima de 30 mil torcedores, até me surpreendeu porque o Botafogo não tinha divulgado parcial, né? E a torcida foi, horário bom, sábado, e a torcida acabou comparecendo e saiu chateada, decepcionada, porque o Botafogo empatou por 1-1 com o Corinthians, tomando o gol no finalzinho, né? Aos 40 do segundo tempo, o gol do Memphis Depay, empatando o jogo. Mas vamos ser sinceros aqui, o Corinthians merecia um empate mesmo até pelo segundo tempo que fez. O Corinthians tinha entrado com um time misto, o Botafogo foi o dono do primeiro tempo, fez 1-0, poderia ter feito mais. E aí lá vai agora uma crítica que não é de agora, é da temporada inteira. Se a gente for pegar os números, o Botafogo está em antepenúltimo, tá? Em antepenúltimo, na questão de conversão de chances claras de gols. Medeiros, o que é isso? Quer dizer que o Botafogo perde muitos gols feitos, perde muitas chances claras de gol. Ou seja, o Botafogo nesse ano, nessa temporada, não está sendo o que a gente se acostumou a ver no ano passado, principalmente. Ser um time extremamente eficaz, um time letal. O Botafogo deixou de ser, né? E aí a gente não dá nem pra gente criticar, por exemplo, o Arthur Cabral, porque o Arthur Cabral fez o papel dele. Camisa 9 fez o gol do Botafogo foi do Cabral, mas o ataque como um todo, né, o Botafogo tá perdendo muitos gols e não é de hoje que isso vem acontecendo. E é muito trabalho, assim, para resolver isso é muito trabalho, é muito treinamento, né? O Botafogo tá errando muito as conclusões. E você paga um preço muito alto quando você tem chance de matar o jogo e você não consegue. Se o Botafogo consegue fazer 2-0 ali no primeiro tempo, provavelmente a gente estaria aqui falando outra coisa, comemorando uma vitória em casa. Mas não, né? 1-0, leva o jogo para o intervalo com aquela sensação que poderia ter sido mais. E aí o Dorival Júnior faz as substituições que tem que fazer, coloca a sua cavalaria em campo, né? Coloca os titulares em campo, colocou o Depay, colocou o Yuri Alberto, começou a colocar os titulares em campo e o Corinthians começou a jogar melhor, o Corinthians começou até ser melhor que o Botafogo no jogo, né? O segundo tempo, para mim, o Corinthians foi melhor. E aí o Botafogo sentiu também um pouquinho as suas ausências, né? Os seus jogadores do elenco que estão fora, né? O Marlon Freitas fora, o Danilo não está pronto ainda para poder jogar. Botafogo ontem perdeu o meio-campo para o Corinthians, na minha opinião, no segundo tempo. O Corinthians começou a dominar o meio-campo e o David Ancelotti olhou para o banco. Não tinha muitas opções. Naquele momento ali, ele só tinha o Guinho e Cauã Lindes, 2 moleques jovens da base. Né? Você jogar os moleques numa fogueira dessa, com o Corinthians melhor na partida, talvez não seja a melhor estratégia.
E aí no segundo tempo o Botafogo perdeu o meio campo e as substituições que o David tentou fazer não surtiram efeito, principalmente o Savarino. O Savarino, mais uma vez, uma péssima partida. Que temporada ruim do Savarino, cara. O Savarino começou muito mal o ano, a gente achou que era o Renato Paiva, depois também tirando ele de posição, colocando ele na ponta, que ele tinha que jogar no meio, etc. Cara, não é isso. Alguma coisa a mais está acontecendo, não sei se é falta de confiança, né? Não sei se, enfim, não sei mesmo, cara. Só sei que realmente é uma temporada para o Savarino que não tá legal, né? E a gente tem aí 4 meses faltando para acabar o ano. Tomara que ele consiga nesse final de ano ainda ajudar o Botafogo, melhorar, mas até agora, 2025, muito abaixo das expectativas do Savarino. Entrou mais uma vez muito mal na partida. O Joaquim Correia, apesar da torcida reclamar às vezes de uma falta de intensidade, né, do Correia, né, o estilo dele realmente é um estilo de jogo mais cadenciado, eu achei que o Joaquim Correia foi bem, cara, no primeiro tempo. Com passes de primeira, né, umas situações que ele conseguia resolver num curto espaço que ele tinha ali, de dribles, de passes curtos. Eu achei que o Joaquim Correia foi bem. E aí quando entra o Savarino, o Botafogo cai muito de produção, não consegue manter o mesmo nível, errando passes bobos. Foi ele que fez a falta boba que gerou o gol do Corinthians. O Corinthians só não virou a partida, né, porque teve um lance lá que o Savarino errou. O Corinthians quase fez o gol no finalzinho ainda, quase fez a virada no finalzinho do jogo. Então, assim, Savarino muito mal. O Santi Rodrigues, mais uma vez, cara, entrando, né? Contra o Sport ele entrou bem, mas aí entrou ontem também, não foi bem. É um jogador que veio oscilando bastante, né? O Santiago Rodrigues. Sim, a gente está pagando um preço muito alto, assim, na minha opinião, por algumas escolhas que foram feitas na temporada e que não estão dando certo, cara. O Santi Rodrigues é mais um jogador que até agora não mostrou que veio, e o investimento que foi feito nele até agora, o Santi Rodrigues também não fez valer esse investimento todo. Até acho ele um jogador que tenho esperança ainda que ele possa entregar alguma coisa aqui, mas realmente esse início do Santi Rodrigues não é legal no Botafogo, né? E não tem nem condição, assim, da gente pedir, por exemplo, para ele ser titular. Não tem nem a mínima condição. A gente fica torcendo para que quando ele entre no segundo tempo, ele entre bem, igual entrou razoavelmente bem contra o Sport. Mas a grande maioria das vezes é o que aconteceu ontem. É um jogador que entra no segundo tempo, não consegue resolver, não faz nada demais. Então tudo que a gente tentou no segundo tempo, né, as substituições do David Ancelotti não surtiram efeito, tudo que a gente tentou não conseguiu fazer com que o Botafogo melhorasse na partida, e o Corinthians conseguiu o empate no finalzinho. Como eu disse no início desse vídeo aqui, 4 jogos do David Ancelotti, 2 vitórias, 2 empates. Não perdemos ainda com o David Ancelotti, mas esses 2 empates têm sabor de derrota, os 2 empates. Porque são 2 empates que vão fazer falta lá na frente, os pontos perdidos, porque são 2 jogos em casa contra o Vitória e Corinthians, que na minha opinião o Botafogo tem elenco, tem time superior a essas 2 equipes e deveria ter ganhado esses 2 jogos. Então o Botafogo perde 4 pontos nesse caminho, digamos assim, né? E o Botafogo que é sempre muito forte no Newton Santos, né? Sempre, depois que colocou então um gramado sintético, ficou muito forte o Botafogo no Newton Santos. E o início de trabalho do Ancelotti, né, sem ganhar em casa. O Botafogo tendo dificuldades de ganhar dentro do seu estádio nesse início e vencendo as partidas fora de casa. Como é que pode, né? Com o Renato Paiva era o contrário. Fora de casa o Botafogo não ganhava de jeito nenhum. E dentro do Newton Santos o Renato Paiva conseguiu as suas vitórias, os seus resultados. Futebol, meus amigos. Futebol é assim, né? Não tem jeito. É torcer agora para que na próxima partida a gente tenha Copa do Brasil na terça-feira, um jogo mata-mata importantíssimo contra o bom time do Bragantino. A gente precisa vencer esse jogo em casa para ir tranquilo para o Nabi Abichedi lá. O Nabi Abichedi está fechado, né, para o outro estádio, mas a gente tem que resolver em casa contra o Bragantino na terça-feira, fazer logo uns 2-0, quem sabe
até mais, se tiver oportunidade, para ir tranquilo para o jogo da volta, porque é sempre muito complicado pegar o Bragantino fora de casa. E tomara que acabe nessa zica desse início de trabalho do David dentro de casa, né, que não consegue vencer em casa. Vamos ter o Bragantino na terça-feira e depois no próximo domingo vamos ter o Cruzeiro, que perdeu para o Ceará agora há pouco, cara, jogando no Mineirão, tropeçou também o Cruzeiro. Então o Botafogo vai ter um jogo de 6 pontos contra o Cruzeiro, precisa vencer a partida contra o Cruzeiro para o Botafogo se aproximar dos líderes. É a oportunidade de ouro que a gente tem para a gente conseguir se aproximar da liderança, ok? Papo reto com o Medeiros, infelizmente para a gente falar sobre esse empate amargo, sobre mais uma vez o Botafogo tropeçando em casa e tomara que na terça-feira a gente volte a vencer dentro do Newton Santos. Um abraço, deixe seus comentários, até a próxima, valeu!